Hitler sempre pareceu mais poderoso quando estava cercado por símbolos, soldados, propaganda e multidões obedientes. Mas retire tudo isso dele. E o que sobra? Sem palanque, sem bandeiras, sem Estado, sem tanques e sem ninguém para aplaudir. Ele é colocado diante de algo que nenhum tirano consegue controlar. Uma pergunta bem feita: o homem que transformou o ódio em política, obediência em virtude e assassinato em burocracia, agora precisa defender suas ideias sem gritar, sem ordenar e sem esconder seus crimes atrás da máquina do poder. Mas será que a força dele sobreviveria quando confrontada pela justiça? Será que sua suposta grandeza era poder real ou apenas ressentimento disfarçado de destino? E se o regime que dizia agir em nome da história sabia, no fundo, que seus próprios atos não resistiriam à memória? Antes de responder se Hitler sobreviveria a uma pergunta filosófica, precisamos voltar à sala onde ele tenta, pela última vez, justificar o próprio poder. Hitler tenta recuperar o controle da situação como se ainda estivesse diante de uma praça lotada. Ele endireita a postura, olha para os 5 pensadores e fala como se cada palavra precisasse reconstruir um império perdido. Ele insiste que agiu em nome do povo, em nome da ordem, da sobrevivência nacional e de uma missão histórica. Diz que seu poder nasceu de uma necessidade, que sua violência foi defesa, que sua visão era grande demais para ser julgada por critérios comuns. Mas a lógica por trás dessa defesa não é neutra. Ela carrega o núcleo da ideologia nazista, transformar preconceito em doutrina, hierarquia racial em destino, propaganda em verdade e violência de Estado em instrumento de purificação política. O antissemitismo era um princípio central da ideologia nazista, e o Holocausto foi a consequência extrema de uma política que escolheu grupos inteiros como inimigos biológicos e históricos. A grandiosidade teatral da retórica desaba diante dos fatos. O regime nazista assassinou judeus em câmaras de gás, em operações de fuzilamento em massa, por privações deliberadas, por doenças e por tratamentos brutais. Aproximadamente 2,7 milhões de judeus foram assassinados em centros de extermínio. Cerca de 2 milhões foram mortos em operações de fuzilamento em massa e massacres relacionados. Hitler tenta falar de civilização, mas a sala devolve a ele a imagem de comunidades destruídas. Tenta falar de força, mas os números expõem uma máquina de assassinato. Tenta falar de ordem, mas o que aparece é um sistema que organizou a morte com método, com arquivo, com transporte, com documento e com ocultação. A pergunta moral começa a se formar no ar. Um poder que precisa transformar seres humanos em descartáveis ainda pode ser chamado de poder legítimo? Sócrates é o primeiro a interromper. Ele não grita, não acusa de imediato, não disputa volume com a retórica de Hitler. Apenas faz aquilo que sempre tornou sua filosofia perigosa para quem se apoiava em certezas frágeis. Ele pergunta. Com calma, Sócrates olha para Hitler e diz: "O que é justiça?" Hitler responde com palavras políticas. Fala de povo, de ordem, de força, de unidade, de sobrevivência e de necessidade. Tenta transformar justiça em utilidade para o regime, como se o justo fosse aquilo que preserva o poder de quem governa. Sócrates escuta sem pressa e então devolve. Eu não perguntei o que é útil para o seu regime. Perguntei o que é justo. É a primeira rachadura, porque slogans dependem de repetição, não de definição. Propaganda depende de impacto, não de coerência. E o método socrático funciona justamente assim. Ele exige que uma pessoa explique o que afirma saber, até que suas contradições apareçam por dentro. Naquela sala, Hitler percebe uma coisa. A linguagem que movia multidões não funciona diante de uma pergunta bem feita. Sócrates começa pela base. Ele pergunta se justiça é apenas aquilo que favorece o mais forte. A pergunta atinge o coração do problema. Na República, Trasímaco defende uma visão parecida.
A justiça seria estabelecida pelos fortes, para servir aos interesses dos fortes. Enquanto os fracos obedecem às regras impostas por quem domina, Hitler tenta aproveitar essa brecha e responde que a história pertence aos fortes. Sócrates não se impressiona. Ele apenas desloca a lógica um passo adiante. Se amanhã outro mais forte destruir você, isso também será justo? O silêncio que se segue é mais pesado que uma acusação. Se Hitler disser que sim, aceita que sua própria destruição seria justa, desde que viesse de uma força maior. Se disser que não, admite que força e justiça não são a mesma coisa. A moral da força, quando levada até o fim, não cria justiça, cria apenas alternância de dominação. Platão então entra na conversa. Mas ele não olha apenas para o Estado que Hitler comandou, ele olha para a alma que desejou esse Estado. Na República, a justiça aparece ligada à harmonia interior, enquanto a injustiça revela desordem na alma. A cidade injusta não surge do nada. Ela reflete desejos, apetites e ambições que perderam qualquer governo racional. Para Platão, a pergunta decisiva não seria apenas se Hitler governou a Alemanha, mas se Hitler era capaz de governar a si mesmo. Por isso, sua intervenção corta a imagem do líder forte. Você governou a Alemanha? Ou foi governado pelos seus apetites de domínio, ódio e glória? A pergunta desloca Hitler do lugar de comandante e o coloca no lugar de alguém dominado por forças internas, forças que ele nunca conseguiu ordenar. A virada é cruel para qualquer tirano. Visto por Platão, Hitler não aparece como um homem superior, mas como uma alma tirânica, alguém dominado por desejos desordenados, incapaz de submeter o poder à razão e incapaz de transformar a autoridade em justiça. O homem que queria dominar cidades, povos e continentes talvez não dominasse nem a própria alma. Então Kant se aproxima. A atmosfera muda. Se Sócrates exige definição e Platão examina a alma, Kant exige uma lei moral que não dependa do privilégio de quem a pronuncia. A pergunta dele é direta. A regra que você aplicou aos outros poderia ser aplicada universalmente, inclusive contra você? Hitler tenta escapar. Diz que sua missão era excepcional, que seu povo tinha um destino especial, que sua guerra não poderia ser julgada por regras comuns. Mas Kant não permite essa fuga. Para ele, uma exigência moral não pode valer apenas quando favorece quem a formula. A moralidade precisa ter necessidade incondicional, e os seres humanos devem ser respeitados como pessoas, não tratados apenas como instrumentos para projetos políticos. Essa pergunta atinge o centro moral do nazismo. O regime transformou grupos inteiros em meios para uma fantasia racial e política. Judeus, pessoas com deficiência, ciganos, prisioneiros soviéticos, poloneses étnicos e outros grupos foram perseguidos, classificados, eliminados ou explorados. Tudo a partir de uma lógica que negava sua dignidade individual. Para Kant, isso não é apenas uma política errada, é a destruição da própria ideia de respeito moral. Kant então fecha a armadilha. Você aceitaria viver em um mundo onde qualquer governo pudesse declarar um grupo inferior e eliminá-lo? Hitler não consegue responder sem destruir sua própria justificativa. Se diz sim, legitima a possibilidade de outro poder eliminá-lo usando a mesma regra. Se diz não, admite que sua lei não era moral, era privilégio brutal. Nietzsche entra de forma inesperada. Hitler talvez esperasse encontrar nele uma linguagem de força, de grandeza, de superioridade. Mas a apropriação nazista dessas ideias se revela frágil diante do próprio Nietzsche. O que aparece naquela sala não é aprovação, é desprezo filosófico. Nietzsche observa Hitler como quem identifica não uma potência criadora, mas uma dependência profunda de massa, culto e ressentimento. A pergunta de Nietzsche é cortante. Você chama isso de força ou apenas ressentimento organizado? O nazismo encenava poder por meio de multidões, uniformes, repetição, propaganda e obediência.
Mas brutalidade coletiva não é o mesmo que grandeza. Um movimento que precisa fabricar inimigos absolutos para se afirmar talvez revele menos força do que fragilidade. A virada aqui quebra a expectativa. Hitler não aparece como o espírito elevado que imaginava ser, mas como sintoma de decadência. Alguém que precisa do rebanho enquanto finge superá-lo, alguém que depende da idolatria coletiva enquanto fala de vontade, alguém que transforma ressentimento em política e chama isso de destino. Diante de Nietzsche, a falsa grandeza perde o disfarce. Por fim, Hannah Arendt entra no interrogatório. Ela traz a pergunta para o século XX e para a experiência concreta do totalitarismo. Arendt não pergunta apenas por que Hitler odiou. Ela pergunta como tantos obedeceram, como o horror se tornou administração, como a violência pôde ser convertida em rotina, em função, em documento, em transporte, em cargo e em procedimento. A banalidade do mal em Arendt não transforma o mal em algo pequeno, ela mostra algo mais perturbador. Atrocidades imensas podem ser executadas por pessoas comuns, quando o pensamento crítico desaparece e a obediência ocupa seu lugar. O problema deixa de ser apenas Hitler como indivíduo, passa a ser a máquina que permitiu que funcionários, burocratas e colaboradores participassem do horror, como se cumprissem apenas tarefas. Arendt então pergunta: você criou monstros? Ou criou funcionários obedientes? Essa pergunta amplia o crime, porque o totalitarismo não depende apenas do líder que ordena. Depende também de uma sociedade em que a distinção entre fato e ficção começa a ruir. A distinção entre verdadeiro e falso, entre pensamento e propaganda, depende de pessoas que deixam de perguntar e passam apenas a executar. A pergunta final de Arendt é devastadora, porque toca na tentativa do próprio regime de apagar seus rastros. Quando ficou claro que a Alemanha nazista estava perdendo a guerra, os nazistas tentaram destruir evidências de suas atrocidades. Exumaram valas comuns, queimaram corpos e tentaram destruir documentos. Mesmo assim, registros, testemunhos e documentos sobreviveram e serviram de prova nos julgamentos do pós-guerra. Arendt olha para Hitler e pergunta: se você estava tão certo, por que seu regime tentou esconder o que fez? A pergunta não precisa de grito. Ela revela que a própria máquina nazista parecia saber de uma coisa. Seus atos não sobreviveriam ao julgamento humano. Se tudo era missão histórica, por que apagar os corpos? Se tudo era destino, por que destruir documentos? Se tudo era justiça, por que temer a memória? Nesse momento, Hitler já não tem multidão, não tem burocratas, não tem soldados, não tem linguagem heróica, restam apenas perguntas, e cada pergunta remove uma camada de sua justificativa. Sócrates desmonta a definição, Platão expõe a alma desordenada, Kant destrói a pretensão moral, Nietzsche revela a falsa grandeza, Arendt mostra a engrenagem da obediência e da ausência de pensamento. A pergunta inicial retorna: Hitler sobreviveria a uma única pergunta filosófica. Talvez ele sobrevivesse fisicamente, mas sua justificativa não sobreviveria. Porque, longe dos símbolos, das massas e da violência, a defesa de Hitler precisaria se sustentar como argumento. E é aí que ela começa a ruir. Sócrates mostraria que força não define justiça. Platão mostraria que o tirano não é senhor de si, mas escravo de uma alma desordenada. Kant revelaria que uma moral baseada na eliminação do outro não pode ser universalizada, sem se voltar contra quem a criou. Nietzsche atacaria a falsa grandeza construída sobre ressentimento, sobre culto e sobre rebanho. Arendt lembraria que o horror nazista não foi apenas ódio explosivo, foi também burocracia, obediência e incapacidade de pensar. O nazismo tentou transformar assassinato em política, preconceito em ciência, obediência em virtude e extermínio em necessidade histórica. Mas diante da filosofia, cada uma dessas camadas precisa responder a perguntas simples: o que é justiça?
Quem tem direito de transformar pessoas em instrumentos? Que tipo de alma deseja dominar o mundo? Isso é força ou ressentimento? Você pensou ou apenas obedeceu? No fim, Hitler talvez não fosse derrotado por um exército naquela sala. Talvez fosse derrotado por algo menor, mais silencioso e muito mais perigoso para qualquer tirano. Uma pergunta bem feita, porque todo poder que depende de medo pode parecer invencível diante de uma multidão. Mas o que acontece quando esse poder precisa, sozinho, explicar por que merecia existir?